aí, Diniz? Será que eu vou ter que fazer igual o maluco lá da Inglaterra, aquele 22 que torce para o United? Deixar meu cabelo crescer até o Vasco ganhar uma, Diniz. Não é 5, não. É uma, Diniz. Pô, que calor, hein? Pô, junta tudo, cara. O queimado está abafado hoje, família. Mas estou aqui, mais uma vez, com o meu copo de água. E vocês sabem que eu utilizei bastante dessa referência em relação aos torcedores do Santos. E o Santos é o nosso próximo adversário. Perdeu agora há pouco para o Atlético Paranaense por 2-1. Eu quero trazer aqui dois torcedores do Santos desabafando sobre o atual momento do Santos. E, cara, família, de repente isso aqui pode até ser utilizado contra mim. Não, acho que não, porque eu não vou ser 22 Lloyd Augusto a esse ponto. Porque no ano passado a gente teve que escutar Sormani, entre outros torcedores do Santos, falando que o Santos é brigar pelo título. E um time que tem a ideia de brigar pelo título não pode perder para o Vasco em São Januário. Foi isso que a gente ouviu. Foi isso que a gente ouviu. E depois a gente deu 6 neles lá. Zé Ivaldo e Gil na zaga. Então, assim, eu não tenho essa pretensão, eu não tenho essa loucura, mas eu vou bater aqui na mesa, vou fazer um desabafo. Se perder para o Santos, dia 26, se perder para o Santos, chega, já deu. Vocês vão acompanhar aqui rapidamente, família. Além disso, eu quero trazer aqui um corte do Rica Perrone, que, na minha modesta opinião, vem falando muita merda sobre Vasco e Fernando Diniz. Mas dessa vez, na minha modesta opinião, deu aula. Ô Rica, você acertou o ponto que o vascaíno está comentando sobre o atual trabalho do Fernando Diniz, além de debater com vocês aqui também um corte do Vampeta, né? Ex-jogador, eu acho interessante a gente debater aqui essa visão. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h40 da noite, boa noite, vamos finalizar aqui essa quinta-feira com essa resenha. Dá aquela força pro Thiagão, deixa o like, comenta, hype o vídeo, desabafa, deixa aqui a sua opinião, fechou? Família, não vou demorar muito, já vou trazer aqui os cortes. Rapidamente, família, eu tava esquecendo disso aqui, lembrei olhando para o celular. Uma coisa que o canal Atenção Vascaínos postou de tarde, que o GB já viajou, né? Foi pra Fortaleza pra acertar tudo e se apresentar. Então, assim, cara, realmente não dá pra entender o que aconteceu ontem. Eu nem critiquei aqui o Diniz em relação a isso, né? Porque eu falei, cara, o Vasco tava cruzando, né? Muito e tudo mais, e ele quis colocar o GB de 1,90 m ali pra povoar a área, né? Junto com o Spinelli. E não deu certo, e aí as críticas, elas vão aparecer, vão acontecer. E muita gente gostaria da entrada do Rojas, né? Naquele momento ali, que também, eu acho que seria interessante, né? Mas eu entendi o que o Diniz quis fazer e, assim, eu vendo o jogo não achei tão absurdo, né? Porque realmente o Vasco estava cruzando muito. Mas, cara, não tem sentido nenhum, né? Já que você não vai contar com o jogador para a temporada, coloca o Rojas. Sabe, coloca o Rojas, mas ele tá cruzando muito, mas o Rojas chuta de fora da área, o Rojas vai seguir no Vasco, o Rojas precisa de confiança, ele pode dar uma assistência, ele pode acertar uma sapatada de longe no gol e ganhar confiança para a sequência da temporada. Agora, o que adianta o GB? Tá, beleza, de repente empata o jogo, ou seria excelente, vira o jogo, show de bola. Não aconteceu, você não vai contar com o jogador e você não deu mais tempo para um jogador que vai fazer parte dos seus planos, que vai continuar jogando no restante da temporada. Então, assim, realmente é muito difícil de entender algumas coisas, cara. Hein, Diniz? Pô, é difícil, cara. É muito difícil. Fala comigo, não tem sentido isso, família? Pra que você vai colocar um cara que não faz parte dos planos? Beleza, entendi a altura, mas não adianta, pô. Contra o Santos ele não vai estar mais aí, então, sabe? Família, deixa eu passar os cortes aqui, depois eu volto pra gente trocar uma ideia. Olha só. E o Vasco, Diniz, eu fiquei vendo o Vasco no iPad aqui, cara. Hoje o Vasco teve consideravelmente menos chances claras de gol do que nos jogos anteriores. Então, assim, o Vasco finalizou muito, teve a bola nos pés, o domínio e tal. Só que aí, cara, a gente pode entrar numa coisa muito fácil, que realmente pode ser considerado uma teimosia do Diniz. Só que quando você contar o Diniz, você sabe que você tá fazendo isso. Não dá pra chamar de surpresa. Em 2026, cara, o pior cenário pra você fazer um gol é ter a bola. A pior coisa que você pode fazer pra fazer um gol é ter a bola. Porque o adversário se posta e você não entra. Né? Então você vê o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não teve a bola contra o Vitória no primeiro tempo. Só que 2 bolas foram lá na frente, a defesa do Vitória estava desarmada, cai nos pés dos jogadores qualificados do Flamengo, o Flamengo fez 2 gols. Né? Então você ter a bola e deixar o adversário plantado na defesa é uma merda. E a proposta do Diniz é essa em qualquer time que ele tá. Ou ele revê isso e cria uma variação dentro do jogo, ou, cara, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a desistir do Diniz, porque é uma proposta de jogo legal, todo mundo gosta do que ele apresenta, o time joga com a bola nos pés, ele realmente tem um conceito Tele Santana do cabeça dele, de não permitir que o jogo vire bicão, balão e tal, ele realmente tem
uma coisa com futebol bem jogado, que tem que se elogiar isso. Ele ganhou uma Libertadores pelo Fluminense do cara. Ele tem outras campanhas incríveis e tal. Só que, cara, tem um certo momento que, além de tudo, também tem uma dose de azar, que é assim, tudo que não poderia acontecer. Vamos supor que o Diniz falasse assim, ó, eu não sei se todo mundo deve ter assistido o Flamengo e Paris Saint-Germain. Eu tava assistindo o jogo com a minha mulher em casa e teve um determinado momento que o Paris Saint-Germain voltou e deu a bola pro Flamengo. No momento que o Paris Saint-Germain ficou atrás durante 1 minuto e meio, 2 minutos, na hora, eu me lembro que eu virei pra ela e falei assim, o Flamengo vai tomar o gol. Ela falou, mas por quê? Eu falei, o Flamengo vai tomar o gol, o Paris Saint-Germain tá fazendo isso de propósito. Porque é do Paris Saint-Germain dar a bola pro adversário. Ele faz isso escancaradamente. Teve um momento do jogo que ele percebeu que o Flamengo não tinha o domínio da bola, ele recua e dá a bola pro Flamengo. Em 2 minutos ele arruma a bola na saída de bola, numa retomada do Flamengo e faz o gol. Porque é o jeito dele jogar. Eles já entenderam que o futebol hoje, infelizmente, por todos os problemas da evolução do futebol, chegou nisso. E o Diniz, ele vai na contramão disso. Então, cara, você pode contestar e querer que o Diniz saia, você pode entender que o time do Vasco foi inferior ao Bahia, você pode reclamar que não tem um centroavante que empurra a bola pro gol, você pode reclamar do Coutinho, você pode reclamar do lateral. Hoje o Coutinho saiu e tomou umas vaias lá em São Januário, acho que é a primeira vez que eu vi um grupinho de pessoas ali dando vaia, porque a paciência vai acabando com todo mundo. E os líderes do elenco acabam pagando o pato, não tem como ser diferente. Do Botafogo agora, final de semana, o Botafogo até com o time misto lá, tudo tranquilo, tudo na paz. Perdeu ou empatou, vai só pro Diniz. O jogo contra a Chapecoense, o que o Vasco perdeu de gol foi um absurdo. Com o Rodrigues, os caras perdendo gol na cara com o goleiro, perdendo. No último lance, o Jean vai lá, bate a falta. Gol, torcida vai pro Diniz, burro. Ontem a mesma coisa. Então, assim, o trabalho dele já não tá tendo paz no Vasco. Já não tá tendo paz. Porque os caras perdem gol, o resultado não vem e só sobra pra ele. E o Vasco tem perdido muito mais jogos em São Januário do que normalmente é acostumado a fazer. Por exemplo, o meu Vitória, 70% dos pontos foram feitos no Barradão. Ganhando, fazendo pressão. São Januário é uma pressão, a torcida vai, lota, mas não condiz, não sai com vitória. Tava olhando, o Vasco tem muitas derrotas em casa sob o comando do Diniz. E aí fica insuportável você trabalhar em paz. Hoje... É uma incompetência, é um analfabetismo futebolístico desse time do Santos. Ninguém desse time consegue fazer uma leitura correta da jogada. Ou estão querendo derrubar o técnico. É alguma coisa desse jeito. E outra, hein? Pode trocar o Vojvoda, pode vir Sampaoli, pode vir Tite, pode vir o técnico que for. Esse time não tem jeito. Tem que trocar todas as peças. O momento do Santos, né? E assim, a gente, ano passado, né, chegou meio do ano, a gente começou até o desespero, o Santos ali na parte de baixo, na reta final. Mas, gente, é fevereiro, é a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já tem noção de que o time é muito ruim. Eu lembro da goleada pra Chape ali na estreia, da gente falar sobre isso, né, nossa, gente, e aí a diretoria não vai fazer nada? Desde então, a diretoria trouxe só o Moisés. E aí, não conseguiu se movimentar para zagueiros? Não conseguiu se movimentar para encontrar o volante? Então, assim, tá difícil. Tá aí, família. Assim, exatamente isso, Rica Pirroni. Esse é o ponto que o torcedor do Vasco cobra muito o senhor Fernando Diniz. Um outro dia você chegou e falou que o torcedor do Vasco é isso, é aquilo, são anos de sofrimento e agora tá querendo colocar na conta do Fernando Diniz. Não é isso. Você não tem obrigação nenhuma de ter esse conhecimento, tá? Porque você fala de futebol de um modo geral. Assim como o senhor Rizek. Então vocês não entendem. Não entendem de Vasco. Não, nada. Vocês não sabem o time de 2020, 21, 22. Não, vocês não têm esse conhecimento. Então é muito fácil para vocês pegar um panorama geral e falar, poxa, mandaram embora lá o Cristóvão, o Professor, o Jorginho, o Ramon Dias, o pai, vai mandar, não vai adiantar. Não. É totalmente diferente. É totalmente, repito pra você, o Vasco hoje está dentro de uma realidade do futebol. Nesses anos, falei aqui um outro dia, do time de 2020 contra o Bahia, que foi 0-0. Um time fora do padrão, da normalidade, uma lentidão que tava assim, hoje não é assim, entendeu? E aí você pegou o ponto. Nessa sua visão, você foi perfeito. É exatamente isso que a gente cobra o Diniz, uma outra forma de jogar, uma outra ideia. Por que não, cara? São 11 jogos, 9 derrotas.
Eu vou repercutir com vocês aqui uma visão do Felipe Bastos, né, que é vascaíno, defendendo o Diniz. Amanhã eu vou falar sobre isso. E aí tem várias desculpas lá, né? Ano passado teve essa sequência negativa porque a galera tava focada na Copa do Brasil, é isso, é aquilo, muita coisa lá pra gente debater. Mas deixa eu começar pela visão do Vampeta, que o Felipe Bastos vai nesse caminho aí também. Que, poxa, como é que você vai cobrar um treinador? O time finalizou 54 vezes, não é isso? E não conseguiu marcar gol contra o Bahia e marcou somente um contra a Chapecoense. Eu falo isso aqui com vocês, né? Eu não falei isso no pós-jogo? Eu não falei isso contra a Chapecoense? Não tá na conta do Diniz, o jogo contra a Chapecoense. E ontem eu coloco na conta do conjunto, comissão técnica e jogadores. Porque a questão das mudanças, família, eu já debati com uma galera. Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que você condiciona ao resultado. Porque, por exemplo, a mudança que ele fez com 17 minutos, a gente pode debater a demora. Beleza, eu não achei nenhum absurdo. Ele botou o Marinho no lugar do Nuno, acho que botou o PH no lugar do Piton, não é isso? E aí o Piton saiu, o Pumita foi pra esquerda e tirou o Breno e botou o Spinelli. O absurdo foi o Coutinho permanecer. Beleza, mas taticamente falando, não teve nenhuma loucura que ele costuma fazer. Né? Não teve loucura. Então, a demora, a peça, né, que a gente pode debater, Coutinho, demorou para colocar o Rojas, beleza. Só que eu não vou condicionar a derrota a isso, porque justamente o Vasco teve algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, não teve qualidade, não teve competência para cravar. O senhor Felipe Coutinho, com 1 minuto de jogo, ele ficou na cara do gol. E ele capou a bola. Ele chutou errado. Imagina se acerta ali, certo? Entre outros lances, Pumita poderia ter definido melhor uma situação. Então, eu não coloco na conta do Diniz. Só que tem um ponto, o Vasco não ganha. O Vasco não ganha. Não é culpa do Diniz, 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 não é culpa do Diniz. Cara, a gente precisa tentar trazer um treinador, porque senão a gente cai. Se continuar é culpa do Diniz, não é culpa do Diniz, a gente cai. Então, tentar trazer um treinador que possa vencer. Que possa vencer. Mas pô, se o Diniz que estava fazendo o time performando, mas tem coisas que o futebol, cara, a gente não consegue explicar. Tem coisas que a gente não consegue explicar. E os números do Diniz? Como é que você me explica lá no Cruzeiro? Por exemplo, que com um time, né, qualificado, o cara entregou isso. Chega um outro treinador, sem grandes peças, sem grandes contratações, não chegou ninguém, acho que só o Wanderson de diferente, se eu não me engano, tá? Porque eu acho até que o Wanderson tava lá com o Diniz e ele não botava pra jogar. Só o Wanderson e o Christian de ponta, o time melhora. Então o torcedor do Vasco tem essa esperança no coração em relação à saída do Fernando Diniz. Por isso que eu falo hoje, não tem ninguém criando furdunço, tumulto, jogando contra, torcendo contra o Fernando Diniz, como ele falou lá, porque tem argumentos para defender a saída. Time melhor, opções e os resultados do cara, que pelo amor de Deus. Então, concordo em partes aí com o Vampeta e venho falando isso aqui, né? Esse é o meu posicionamento, eu falo isso aqui com vocês. Em relação ao Rica Perrone, é exatamente isso que a gente comenta, cara. Uma mudança de postura, uma mudança de filosofia. E assim, família, se você pegar a trajetória do Fernando Diniz, você vai destacar jogos que ele pensou no resultado e não na filosofia. Cruzeiro é um jogo, Botafogo na Copa do Brasil foi um outro jogo. Então você pode sim mudar, você sabe mudar. Agora, eu não sei se você tem, né, vontade de mudar, você está disposto a mudar o Rica. Porque é exatamente isso que a gente cobra, sabe? Por exemplo, nesses 2 jogos contra Botafogo e Bahia, o campo não estava legal e ele fazendo a saída direta, né? Contra a Chapecoense, contra o Mirassol, o campo estava bom, estava legal para praticar o futebol, só que a coisa não estava acontecendo. E ele saindo, forçando a saída até dar merda. Até dar merda. Então tem que ter um pouco de percepção, de noção, tem que sentir lá ele as coisas, pô. Não tá dando certo, não está caminhando. Vamos mudar o rumo, vamos mudar a rota. Porque de repente, quando você mudar a rota e os resultados, se Deus quiser, voltarem a aparecer, o Vasco voltar a ganhar, pouco a pouco você pode voltar ali com o Coutinho, né? Porque o ambiente vai melhorar, a energia vai melhorar, o Vasco está pressionado. O Vasco precisa ganhar um jogo decente. Não é ganhar do Maricá, não é ganhar do Boa Vista, não é ganhar do Sub-20 do Botafogo. E ele, Rica, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí, diferente do que você falou da primeira vez, e o Rizek falou hoje, e eu debati sobre isso, né? O Vasco não é pior que o Bahia. E o jogo em si mostrou isso. O Bahia, em que momento o Bahia foi superior ao Vasco? Quando o Rizek fala que é um resultado normal, que o Bahia briga na parte de cima da tabela e o Vasco briga na parte de baixo, oxe, eu entendo que esse time tem que mostrar dentro de campo que ele é superior. E ele não mostrou. Porque o resultado, ele engana, certo? Vasco e Chapecoense não enganou? Quem estava ali? Quem mereceu vencer? Foi o Vasco e foi 1-1. Então, quantas vezes a gente viu isso já no futebol, um time ser superior e o adversário conquistar a vitória? E nem por isso o adversário vai fazer isso, vai brigar por isso. Não! O Bahia, em nenhum momento, ontem mostrou ser melhor que o Vasco.
infinitamente melhor, como o Rizek falou. Então tem sim, família, tem a parcela de culpa dos jogadores? Claro que tem, mas tem muita coisa do Diniz. Eu não sei se é espiritual, se ele precisa ir na rezadeira, essa insistência com o modelo de jogo e não propor nenhuma mudança urgente, não sei o que é, família, mas tá chegando a hora de mudar. Não dá pra você esticar a corda, né? O Fluminense esticou a corda com ele lá em 2024 e aí brigou até a última rodada. Até a última, não dá pra esticar, não dá pra levar um número de pontos. Eu aqui já mudei de ideia em relação a Pedro. Dá 10 rodadas, não dá pra dar 10 rodadas. Não dá pra dar. Se ele não propor nenhuma mudança, não dá. Se ele chegar nos próximos jogos com o Coutinho, com o Nuno, com o Brenner, a mesma coisa sempre, não dá pra você dar 10 rodadas pra ele. Não dá pra você perder 30 pontos na mesa. Não dá, não dá. Aconteceu isso com o Fluminense, mandaram embora. E olha que o cara tem uma história vitoriosa lá, ganhou a Libertadores. Isso não pode acontecer com a gente. Por isso, família, que eu coloco essas duas próximas partidas com esse grau de importância em relação à permanência ou não do Fernando Diniz. Porque eu acho que contra o Volta Redonda, ele já tem que promover mudanças. Ele já tem que testar mudanças. Porque me parece que o Vasco joga agora, no dia 14, certo? Sábado, e volta a jogar contra o Santos no dia 26, é isso? Eu posso colocar aqui na edição. Então ele vai ter tempo para trabalhar essas mudanças, que o time precisa de alguma coisa nova, precisa de energia, de alguém novo, de alguém para irritar, de alguém para fazer diferente. Alguma coisa precisa acontecer. Se ele não promover essas mudanças, vai tomar naquele lugar, vai para casa do... É exatamente isso. Dia 14, sábado, o Vasco volta a jogar na quinta-feira, dia 26. Então, família, a gente pode debater aqui as opções, o modelo, quem deve entrar. Na minha opinião, eu gostaria de ver mudanças contra o Volta Redonda. Não dá pra você ser paneleiro, não dá pra ficar recuperando o jogador. Insiste. Coisa nojenta, coisa chata, coisa mala. Contra o Volta Redonda, irmão, quero saber se vocês concordam, tá, família? Marino, André Gomes e Spinelli, porque tá melhor fisicamente. Meio armador, Nuno ou Rojas? Um dos dois. Coutinho, banco, volante, nada pra fazer. PH, volta, linha de 4, Cuesta, o Saldívia. Eu não achei o Cuesta tão mal ontem, mas não sei se quer testar o Saldívia. Cuesta, Robert Renan e Cuiabá. É isso aí. E Léo Jardim. Esse é o time do Vasco. Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabá. Thiago Mendes e Barros. Nuno ou Rojas, de meia. Marino, André Gomes e Spinelli. Irmão, e aí você muda um pouco da filosofia, tá? Muda um pouco. Alterna, como o Rick acabou de falar. Pressionou. Baixou as linhas, trabalha em transição rápida, time mais organizado defensivamente, expondo, surpreendendo o adversário, por que não dizer isso? Já que todo mundo sabe que você só gosta de uma forma de jogar, pressionar em linha alta e não rouba uma bola, sabe? E aí, puxar contra-ataque, aproveitar a velocidade, o adversário vindo te atacar, e você tem o André Gomes, você tem o Marino agora, né, para percorrer esse espaço, para atacar o espaço. Então tem muita coisa para fazer nesse Vasco de 2026, que não dá para comparar com 2020, 2019, 2018, como o Rica fez recentemente, o Rizek vem fazendo. Não dá. E aí, família, pra finalizar o vídeo, o meu desabafo vai aqui na água, né? Não vou cometer esse erro, porque a água aqui em Queimados não tá com essa brisa toda de falar que o Vasco vai brigar pelo título. Em nenhum momento eu passo essa mensagem aqui. E, poxa, mesmo que eu passasse essa mensagem, você ia me dar 2 tapas na cara e falar, acorda, pô. Tá de sacanagem? Não tem como a gente brigar pelo título com Zé Ivaldo e Gil, como o Sormani e o Santista estavam pensando no ano passado, certo? Só que eu vou beber minha água pra falar isso. E peço pra você fazer o seu dever de casa. Porque contra o Santos no dia 26, claro que de repente o Neymar pode voltar, o Gabriel, mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, se o Vasco perder para o Santos, no dia 26, acabou. É pra fechar as portas em relação a Fernando Diniz. Pedrinho, acabou. Se o Vasco não conseguir vencer do Santos no dia 26, vai ter um tempo para trabalhar mudanças, testar algo novo. Se não conseguir vencer desse Santos, todo mundo viu aí o desabafo. O time é ruim, o time é mole, o time é lento, o time é cansado, o time não tem técnica. Miguelito tava jogando hoje, Tassiano tava jogando hoje, Gabriel, menino titular do Santos. Se o Vasco não vencer desse Santos, é para acabar, é para mudar. Não dá pra continuar, não dá pra persistir, Pedrinho, não dá, tá?